Olá, eu sou Emanuel Queretti, estou aqui para apresentar o artigo Inclusão Produtiva e Desafios do Capital Humano para Ambientes de Inovação, a experiência do Porto Digital, de minha autoria, juntamente com Natália Lacerda Cunha, minha colega no Núcleo de Gestão do Porto Digital. Neste artigo, observamos uma situação aparentemente paradoxal, que é a existência persistente de um elevado número de postos de trabalho em aberto nas empresas de tecnologia de Recife, no Porto Digital, as quais as empresas não conseguem preencher na mesma velocidade em que são criadas. E, por outro lado, simultaneamente, um elevado desemprego em Recife, especialmente entre jovens e pessoas mais vulneráveis. Como eu disse, esse é um paradoxo aparente, porque fica claro a uma primeira investigação que existe um gap de qualificação. A formação que essas pessoas, tanto jovens quanto outras pessoas, recebem não é suficiente, não é adequada às necessidades atuais do mercado de trabalho, e por isso a gente tem desemprego de um lado e vagas ociosas de outro lado. Essa situação, ela é um importante desafio, né? Um desafio à competitividade das empresas e do ambiente de inovação em que elas estão inseridas, porque falta capital humano, faltam recursos para que elas possam se desenvolver até a plenitude do seu potencial. E como vamos ver a mais adiante, é também um risco geracional relacionado ao desenvolvimento socioeconômico da localidade, porque o desemprego entre jovens, ele não é só persistente, como ele tem crescido ao longo dos anos, que pode significar uma inteira geração fora do mercado de trabalho. Mas o que a gente observou, a experiência do Porto Digital, é que essa situação também traz oportunidades de sinergias para atuar sobre o desenvolvimento social e econômico da cidade. Não só melhorando o potencial de competitividade e de inovatividade das empresas do nosso ambiente, mas também contribuindo para a inclusão produtiva e para a redução de desigualdade socioeconômica e para o desenvolvimento socioeconômico como um todo. A escassez de talento em tecnologia é um problema não só do Porto Digital, é um problema global. Então, os números mostram, né, que em todo o mundo há uma quantidade enorme de vagas de tecnologia em aberto que as empresas não conseguem preencher. Na Europa são cerca de 500 mil posições ociosas. Pesquisas mostram que no Brasil chegam a 200 mil vagas, né, um gap de 200 mil profissionais na área de tecnologia. E no Porto Digital, em novembro de 2020, ou seja, hoje, são cerca de 1.500 vagas em aberto nas nossas mais de 330 empresas. Isso significa mais do que 10% dos profissionais que trabalham no Porto Digital. O mais impressionante disso é que, ao final do ano passado, a gente tinha cerca de 1.000 vagas em aberto, com a expectativa de abrir mais aproximadamente 3.000 vagas ao longo de 2020. Obviamente, a pandemia, a natural desaceleração econômica por conta da quarentena, por conta das medidas de restrição à emergência sanitária, fez esse número diminuir, mas, mesmo assim, a gente continua com um contingente, né, de vagas ociosas que as empresas procuram, se esforçam para preencher e que abrem novas vagas, se abrem a cada dia. Por outro lado, como a gente estava observando, existe esse desemprego muito alto em Recife, em Pernambuco, no Brasil, especialmente entre jovens, né, e termina implicando em um risco geracional para o desenvolvimento socioeconômico local. Então, a gente tinha em junho, dados da PNAD, um desemprego no Brasil de 12,4%, em Pernambuco chegou a 12,6%, entre jovens esse número é muito maior. No primeiro trimestre, 27,1% das pessoas de 18 a 24 anos estava desempregada. Também maior entre as mulheres do que entre os homens, né? Então, um desemprego entre mulheres 4,1 pontos percentuais maior do que entre os homens, uma diferença de 14,5% para 10,4%, respectivamente. E um desemprego maior também entre pessoas pretas e pardas, né? 14% e 15,2%
respectivamente, em relação a somente 9,8% entre pessoas brancas. Então, a gente vê que o desemprego não somente uma taxa elevada, mas atinge ainda mais gravemente os estratos da população que são mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. E como eu falei há pouco, também um risco geracional, porque o desemprego entre jovens ele é persistente ao longo do ano. Então, os estudos da Organização Internacional do Trabalho mostram que em toda a América Latina e Caribe são 110 milhões de jovens que ou estão sem emprego, ou não estudam nem trabalham, ou conseguem apenas empregos informais, ou seja, uma situação de vulnerabilidade no trabalho, e que ao longo de 20 anos, né, desde o ano 2000, essa taxa ainda tem aumentado, né? Então, a participação de jovens no mercado de trabalho era de 53,7% no ano 2000, em 2020, apenas 48,7%, né? Uma diferença pequena, mas persistente ao longo de muitos anos. Mas nem tudo é má notícia, né? Essa situação também carrega consigo uma oportunidade para desenvolver a realidade socioeconômica local, né? Especialmente para ambientes de inovação. O setor de tecnologia é um setor que cresce muito rápido e isso oportuniza a inclusão produtiva desses estratos mais vulneráveis da população. Estudo de 2018 do Fórum Econômico Global mostra que vai haver uma redução de cerca de 50% nas vagas em tempo integral por conta da automação nas empresas em todo o mundo, mas, ao mesmo tempo, um aumento de cerca de 40% no número total de profissionais por causa dessas novas demandas de automação e de digitalização, ou seja, novas oportunidades de trabalho se abrem ao mesmo tempo em que há essa necessidade de requalificação e de melhoria de qualificação. No Porto Digital, apesar da pandemia, né, uma pesquisa que realizamos em plena quarentena, no mês de abril e maio, 48% das empresas disseram que esperam um aumento de faturamento no ano de 2020, comparativamente com 2019, e 91% delas esperam um aumento nos negócios, como resultado, inclusive, da própria pandemia, do home office, da questão do distanciamento social. Ou seja, o setor de tecnologia, enquanto todo o resto da economia sofre, enfrenta uma recessão, uma desaceleração, a gente tem um setor que cresce aceleradamente, abrindo vagas a cada dia e oportunizando justamente a reinclusão no mercado de trabalho dessas pessoas que se encontram desempregadas. Para isso, a gente precisa trabalhar a questão da qualificação, do reskilling e upskilling. O Porto Digital, o caso que a gente traz hoje, é um parque tecnológico urbano e aberto, criado no ano 2000, ou seja, esse ano completa 20 anos, com foco em tecnologia de informação e comunicação e economia criativa. Se localiza no centro histórico do Recife, no bairro comumente chamado de Recife Antigo. Foi criado com a missão dupla, de requalificar o tecido urbano central, cultural e histórico do centro do Recife e desenvolver um cluster global de inovação em TIC e economia criativa. Alguns números, atualmente a gente abriga cerca de 339 empresas, esse é um número do começo do ano, né? Então, existe a possibilidade de ter mudado, cerca de 11 mil pessoas trabalham nessas empresas, e ao final de 2019, elas conjuntamente faturaram 2 bilhões, 350 milhões de reais, um crescimento de 23,94% em relação ao ano anterior, ou seja, um crescimento muito acima da economia, não somente de Pernambuco, mas do Brasil como um todo. Alguns resultados que acumulamos aí ao longo desses 20 anos, então, por 3 vezes, o Porto Digital foi eleito o melhor parque tecnológico e habitat de inovação no Prêmio Amprotec. A incubadora do Porto Digital ganhou um prêmio de melhor incubadora orientada ao desenvolvimento local e setorial, também pela Amprotec. Por 2 vezes, as nossas incubadoras estiveram entre as 5 finalistas, né, premiadas no desafio ICE Amprotec de Incubação e Aceleração de Impacto, nos anos 2018 e 2019.
Também fomos objeto de uma publicação sobre boas práticas em incubação e aceleração de impacto, também do ICE com o Protec. Em 2017, o Porto Digital recebeu o prêmio IFAM Rodrigo de Melo Franco de Andrade, na categoria Excelência em Gestão Compartilhada do Patrimônio Cultural, por conta da atuação na requalificação de centro histórico, né? Certamente, talvez, o maior projeto de requalificação de centro histórico no Brasil, se não o maior, um dos maiores, né? Destaque nessa questão. Essa questão, então, voltando à inclusão produtiva, né, a essa sinergia entre atender às necessidades das empresas para suprir o capital humano, a escassez de talentos em tecnologia, e, por outro lado, trabalhar no desenvolvimento socioeconômico, na inclusão produtiva de pessoas em vulnerabilidade. A gente tem, entre os nossos eixos estratégicos, né, na estratégia do Porto Digital de 2020 para 2025, um dos eixos estratégicos é justamente o eixo de pessoas, atração, formação e desenvolvimento de pessoas, que busca fazer essa intermediação entre o mercado de trabalho e instituições de ensino para suprir, né, esse gap de formação, ou seja, através de promoção de carreiras em tecnologia, através do apoio às universidades para adequação da matriz curricular e até mesmo ofertando cursos em parcerias com instituições de ensino, cursos co-branded com a marca Porto Digital. Também ações em rede para atração, recrutamento e seleção de pessoas, apoiar essas empresas em encontrar o capital humano, o talento e atrair para dentro. Diversas formações de curta e média duração de profissionais em hard skills, ou seja, em tecnologia, em programação e também, principalmente, em soft skills, né, em habilidades sociocomportamentais para ajudar as pessoas nessa inclusão ao mercado de trabalho, e ações de inclusão e de diversidade nas empresas para a inclusão produtiva de grupos subrepresentados e de pessoas em vulnerabilidade social, principalmente jovens. Não cabe aqui no espaço alocado falar de todos os projetos que o Porto Digital está rodando hoje, são muitos. Uma visita ao nosso site possibilita conhecer mais aprofundadamente esses vários projetos, como, por exemplo, o Bora, que trabalha habilidades sociocomportamentais, emocionais em população de vulnerabilidade a partir do design e de arte-terapia. A gente tem o Programa Minas, que é o Programa de Equidade de Gênero dentro do Porto Digital. Teve o projeto Ressignifica, que trabalha em empreendedorismo e em economia criativa com pessoas de comunidades mais pobres, com pessoas em situação de vulnerabilidade. Inclusive, o exemplo desse jovem, que é o jovem Vinícius, um estudante de nível médio, que é também CEO de uma startup de educação e tecnologia, EduTech, né, que foi destaque na revista Forbes. Então, uma visita ao nosso site permite conhecer mais aprofundadamente todas essas iniciativas dentro do eixo estratégico de pessoas. E a título de conclusão, a gente traz como recomendação, né, como lição aprendida da experiência do Porto Digital, que ambientes de inovação, por serem intermediários e articuladores de recursos em escala compartilhada, desempenham um papel-chave, por um lado, no apoio a empresas para mapear competências necessárias, identificar as necessidades de reskilling e upskilling da força de trabalho, né, de qualificação da força de trabalho, e ofertar programas de qualificação e requalificação, entre outras ações, ao mesmo tempo, de forma sinérgica, fomentar a redução da desigualdade socioeconômica, promover a inclusão produtiva de grupos subrepresentados e o aumento da diversidade dos seus próprios ambientes, de modo a promover o desenvolvimento socioeconômico local. É isso que a gente tem feito ao longo dos 20 anos de história e o que a gente espera fazer ainda com muito mais impacto, numa escala muito maior, nos próximos 20 anos. Obrigado.